E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar detalhadamente como que eu fiz o processo dessa espada aqui. Entraram em contato comigo para poder fazer essa espada do Jon Snow, da série Game of Thrones. Trabalhei nela por mais ou menos uma semana. Eu vou mostrar para vocês todo o processo que foi para poder fazer, colocar ela para imprimir, os acabamentos e a pintura. E eu vou mostrar tudo que eu passei, principalmente das dificuldades que aconteceram e as decisões rápidas que eu tinha que tomar para conseguir enviar o mais rápido possível. Esse vídeo ele vai ter cenas que ele vai estar na vertical e na horizontal, porque eu fui gravando enquanto eu estava fazendo, então algumas coisas eu gravei pensando só colocar nas redes sociais e esqueci de fazer para YouTube, mas isso daí vocês relevam. Então fiquem aí com todo o processo da confecção de uma peça em impressão 3D, de uma peça em tamanho real, para um cliente real. Graças ao último vídeo que eu fiz sobre o orçamento da espada do Kratos, uma galera entrou em contato comigo para poder fazer alguns orçamentos de realmente espadas em tamanho real. E uma delas é a do Jon Snow do Game of Thrones. Então eu já separei aqui uma parte do material. Aqui a lâmina para poder ser unida, a parte do grip para a pessoa poder segurar e o pomo lá com a cabeça de lobo. Então, depois daquele vídeo lá, o cara entrou em contato comigo pelo meu Instagram, que tem linkado lá no TikTok, e ele perguntou se eu conseguia fazer essa espada para ele usar no evento no final desse mês, porque ele vai fazer cosplay. Então, eu fiz o levantamento, fiz o orçamento, passei para ele, ele falou, tá, vou fechar, vou pagar para você no final da semana. Então, como eu tenho um tempo corrido e pode dar ruim no meio do caminho, eu já vou começar a imprimir pelo menos essa parte do pomo aqui. A Creality já tá aqui. Tem um tempinho que eu não ligo ela. Então eu já coloquei ela aqui para poder dar uma configurada. Já vou imprimir em ABS a espada para poder facilitar a questão do retrabalho. Então vou fazer umas calibrações aqui agora nela. Já que tem tempo que eu não mexo nela, deixar a mesa nivelada e já colocar isso aqui para imprimir. Então sempre que eu inicio uma nova impressão, principalmente quando tá muito tempo que a impressora que ela tá parada, que é o caso, eu gosto de colocar ela para poder fazer. Eu gosto de dar uma limpada nela, principalmente na mesa, para poder saber que vai ter adesão da peça. Tem até que lembrar de colocar cola ali nela para não desgrudar. E agora eu tô colocando a K1 para poder fazer uma calibração, que já que tem tempo que eu não trabalho com ela, ela tem que calibrar agora aqui. Então vou fazer uns testes de calibração, vou ver se está funcionando tudo certinho para poder colocar aquele pomo ali para poder ser impresso. Vou fazer os testes aqui e acredito que ele está com 6 horas, se eu não me engano, de impressão. Uns 20 minutinhos aqui termina e eu já coloco ela para poder imprimir. Beleza? Terminamos aqui de calibrar. Vou iniciar agora aqui a questão da impressão. Isso aqui é cola, ajuda bastante com relação ao adesão do ABS na mesa para evitar que ele descolhe. Então eu uso isso daqui. Para ABS é bom que tenha PVP. Então qualquer cola de bastão que seja a base PVP é uma cola que você pode usar para poder fazer a sua impressão. Bora começar com o pomo. Se eu não me engano o nome daquilo é pomo. Pomel em inglês. Eu acho que é pomo. Então, está aqui no Orca, já está tudo fatiado. 6 horas para poder imprimir essa peça com um total de 55 gramas. E a gente vai lá e manda um print, o Upload and Print. Eu gosto de usar o Orca porque ele é mais aberto para você conseguir mexer em várias coisas e tudo mais. Então ele pega o melhor de vários softwares junto aqui dentro. Ele é o melhor para você conseguir mexer com a Creality roteada. Ela vai iniciar a questão da calibração e por ser ABS, a gente deixa ela toda fechada para poder manter a temperatura lá dentro. Então, ela vai ser uma impressão bem silenciosa. Então, daqui a umas 6 horas, a gente vê o resultado. É ótimo quando os memes de impressão 3D param de acontecer contigo. A galera que gosta de ficar postando que eles têm que ficar acordando durante a madrugada para poder ver como que tá a impressão. Ainda bem que eu não tenho mais que passar por isso. Acabei de levantar aqui, já tava tudo finalizado aqui. Então, eu coloquei para imprimir primeiro essa cabeça aqui do lobo. Demorou umas 6 horas. E agora toda essa parte aqui para poder segurar a espada e isso daqui. E tipo, já dá pra ver que mais ou menos o tamanho que vai ficar. E a espada na frente. Tem que iniciar a parte do acabamento, mas antes eu vou imprimir toda a espada para poder ter a noção de que vai ficar certinho e tudo mais. E aqui dentro vai um parafuso segurando tudo junto. E aí, como eu iniciei esse processo todo aqui e tô agilizando para evitar ficar coisas em cima da hora, eu vou mandar isso daqui pro cliente
pra ver o que ele acha, pra ver se ele tá animado mesmo. Aí vai que ele, não, desistir e tudo mais, achou outro cara, ou então eu não vou fazer mais. Pra eu poder botar isso aqui pra poder imprimir, que são as lâminas. As lâminas é o que mais vai demandar tempo, material e trabalho em si. E vai demorar pra poder imprimir elas 19 horas. 19 horas pra poder imprimir tudo isso daqui, gastando 200 gramas. Então é isso, eu vou entrar em contato com o cara aqui, dependendo do que ele falar, eu já boto pra poder imprimir essas lâminas aqui. Beleza, o cara acabou de me responder aqui, ele falou que vai fechar, então eu já tô colocando aqui certinho pra poder ver se tá tudo certo com as lâminas, a questão do preenchimento, pra ver se tem alguma coisa que eu posso melhorar, mas vai ser isso daqui mesmo. Enquanto a impressora tá ali, ela já até terminou. Eu coloquei ela aqui para poder fazer a calibração da mesa e tudo mais. Então já tá tudo certo para poder colocar já e mandar imprimir. E aí, nesse meio tempo, eu já vou pesquisar exatamente qual que é o parafuso, o tamanho do parafuso que vai aqui dentro. Porque na modelagem original, o criador ele colocou para você conseguir juntar todas as partes aqui, passando um parafuso e você conseguir rosquear. Então fica até melhor. Tem um parafuso de aço aqui dentro, que aí você consegue, fica com um peso maior e fica melhor para você conseguir manejar. Então eu já vou pesquisar aqui, dependendo de como for, eu já saio para poder comprar ou hoje ou amanhã desse parafuso. Aí eu tenho que medir e ver qual que é o diâmetro. Já tá tudo certo ali, já vou mandar o upload em print. Aí a gente vê o resultado, que no caso, agora são 10h30 da manhã. Daqui a 20 horas... Em algum momento vai terminar aqui, e aí tem que terminar logo porque a parte mais complexa em si não é nem a impressão, é o acabamento. Então eu tenho que limpar tudo, lixar para poder ficar o mais perfeito possível para poder passar para a etapa de pintura. Tá, uma questão que eu tive aqui agora, que estava me gerando preocupação e se essas lâminas estiverem no tamanho errado? Porque às vezes pode acontecer do negócio da modelagem tá meio errada e tá com tamanho diferente. E aí eu ia perder 19 horas de impressão aqui e descobrir no final. Então eu identifiquei que essa daqui é a lâmina maior, que é a da base, que vai se encaixar aqui. O restante vai todo meio que afinando para poder chegar nessa ponta aqui. Então o que eu fiz? Aqui, na versão desbloqueada do software da Creality, eu consigo bloquear. Então no caso, eu cancelei a impressão de todos os demais e mandei ele focar na impressão apenas daquele lá. Então dessa forma eu consigo imprimir só aquela lá, encaixar para poder ver se a impressão vai ficar correta. Em vez de eu perder um tempo e material, em grande quantidade de material, em algo que para mim não ia funcionar. Então eu cancelei a impressão de todas as lâminas, agora ele vai focar só naquela lá, e depois que finalizar eu consigo ver se está tudo certo. E aí, estando tudo certo, eu consigo colocar tudo realmente para poder imprimir. Ainda bem que eu ativei essa opção para conseguir excluir os objetos no meio da impressão, porque contar com a sorte para essa quantidade de material e quantidade de tempo não seria o ideal. Então é melhor fazer a prova de teste numa peça só para poder saber se é aquilo. E aí sim, se tiver tudo certo, aí eu coloco o resto para poder imprimir. Então ele tá meio que tentando recalcular aqui para mim. Então na teoria em 20 minutos, 30 minutos, ele vai terminar essa impressão. Beleza, sábado, 10 da manhã, finalizei a impressão das lâminas, a última etapa da impressão tá aqui. Eu tô unindo agora elas. Todas as lâminas, elas têm esse padrão aqui, esses dois buraquinhos, que entra perfeitamente um palito de churrasco. Então é exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô colocando o palito de churrasco, identificando mais ou menos qual é o tamanho de encaixe e a orientação certa de cada um deles. E aqui eu já tô colando. Então eu tô esperando secar para poder ir colando tudo certinho. Só porque eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo da orientação que eu coloco, que aqui ele já tem um tamanho específico. Então no caso, não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas essa parte é menor do que essa. Então aqui é maior e aqui vai afunilando. Então tem uma orientação certa para você conseguir colocar isso daqui. E dependendo se eu colocar assim ou assim, ele fica desalinhado. Então eu tenho que colocar, ver mais ou menos qual é a orientação certa antes de colar, para poder evitar de ter problema. Eu vou colar toda a lâmina para poder facilitar a questão de lixar e tudo mais, para depois eu me preocupar em tampar todos esses riscos aqui assim. Que eu vou passar uma massa para poder deixar ela toda uniforme antes da etapa de pintura. Bom, eu progredi aqui bastante e eu já uni aqui a espada. Então ela tá bem grande a parte da lâmina.
Que nem eu tinha falado, eu utilizei palito de churrasco para poder unir as partes. E isso daqui foi uma sacada que eu tive no meio do caminho, essas marcações aqui. Porque, como eu tinha comentado, a espada tem uma ordem específica para poder fazer o encaixe. E toda vez eu mexia para poder ter certeza, tirava, e aí eu pegava e encaixava errado. E aí o retrabalho estava sendo grande. E aí o que eu comecei a fazer foi encaixar, ver qual que era a angulação certa, fazia essa marcação aqui para poder saber que era a parte que tinha que ficar alinhada, para poder saber qual que era a orientação certa. Aí eu tirava, passava a cola e aí sim encaixava. Então tá aqui. E aí o que eu fiz? Eu já lixei ela toda. Ainda falta um trabalhozinho, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma massa corretiva e passar nessas ranhuras aqui assim, nessas divisões que tem nela, entre uma parte e outra, para poder ficar uma peça só. E aí eu vou passar para poder preencher, lixar, para poder deixar o mais liso possível. E aí o restante das partes, eu já dei uma lixada também, mas eu vou ver se eu acho hoje a barra que vai aqui dentro, uma barra de ferro rosqueável. E aí ele vai pegar e vai conseguir segurar tudo isso daqui assim no lugar. E aí minha ideia qual que é? É colocar a barra aqui dentro e enviar pro cara tudo solto assim mesmo. Tipo, já pintado, no caso, solto. E aí ele consegue rosquear. Porque meu medo de mandar assim é os correios acabarem quebrando no meio do caminho. Essas partes mais anguladas aqui assim, porque aí pelo menos eu consigo enviar para ele desse jeito aqui assim. Aí fica mais de boa. O maior problema mesmo é a espada. Tenho a menor ideia de quanto que vai ser o frete disso. E é isso, agora eu vou passar aqui agora a massa corretiva. E aí quando a minha namorada chegar, eu vou pedir para ela me acompanhar lá na Leroy pra gente ver essa questão dessa barra roscada. O principal que eu preciso, porque eu acredito que eles só vendem em metros, eu preciso comprar e já cortar do tamanho, porque não tenho como cortar isso aqui em casa. E aí eu tenho que ver o tamanho disso daqui. Eu vou até medir logo para poder saber mais ou menos o tamanho que é, mas eu vou levar isso daqui para lá para poder medir, tanto para saber qual que é o diâmetro que eu vou precisar da barra, quanto para poder saber o tamanho certinho. Notas do futuro. Não consegui cortar já na própria loja. Eu tive que comprar 1 metro de barra. Levei na casa do meu pai para conseguir cortar isso. Então ele prendeu e passou uma serra circular, cortando ela do tamanho certo. O que eu fiz? Eu peguei a barra, 1 metro mesmo, passei em todas as partes, então enrosqueei no lobo, passei o punho e a guarda. E aí beleza, então isso aqui é o que eu vou utilizar. E passei uma crepe delimitando, para poder saber onde que tinha que cortar. E é isso. Há um tempo atrás, a minha namorada ela tinha visto umas peças aqui em casa impressas em ABS que tinham dado errado. Deixou separada para poder depois jogar tudo fora. E ela levou uma cabeça de um personagem para casa para poder fazer teste com a parada que ela tinha visto, se eu não me engano, foi no Manual do Mundo, que no caso é isso daqui. Uma solução, e não sei para que ela serve ao certo. Ela tem uma concentração elevada de acetona. E hoje em dia é difícil você conseguir comprar aqueles galões realmente de acetona. Você tem que ir numa loja de química especializada, ter autorização, às vezes você tem que ter um CNPJ para você conseguir ter autorização para poder comprar. Nesse vídeo em específico, o cara do Manual do Mundo aí tava mostrando como você conseguir alisar peças utilizando esse item, a deixar a peça mais lisa, unindo isso à questão de lixar, quanto com esse produto. E aí ela trouxe esse produto para cá, no sábado que ela tinha vindo para cá. E aí ela começou a aplicar na espada com a ajuda do pincel e tava funcionando. Tem um processo que se chama acetonar, que é no caso a galera, se você for procurar no YouTube, muita gente coloca, geralmente gringo faz isso, pega uma peça em ABS, coloca dentro de um balde fechado e o vapor da acetona vai meio que começar a derreter a peça. Então se você fizer isso por um curto período de tempo, ele vai deixar a peça mais lisinha. Então todas as marcas de impressão e tudo mais, elas vão começar a desaparecer. Isso se você deixar por pouco tempo, senão a peça realmente derrete. Então como a concentração desse produto que ela me trouxe é mais fraco, então dá pra você ir passando e você vai conseguindo afinar de forma superficial. Então tudo que você não conseguiu tirar com a primeira lixada, você passa nesse produto, ele já deixa homogêneo. E ela usou isso na lâmina da espada e na guarda. Foram usados nessas duas partes e eles deixaram bem lisos mesmo, comparado com o que estava antes. Eu já tô com essas peças aqui impressas, quer dizer, tá tudo impresso já. Ontem eu passei o primer na espada
na lâmina em si, que está bem grande. Aí eu vou ver, ela tem algumas marcas da própria impressão mesmo e das uniões. Aí eu vou ver se eu vou conseguir lixar mais para poder tirar essas partes. Isso aqui eu tava esperando secar para conseguir lixar, porque tinha umas partes que estavam meio para baixo e tudo mais. Aí eu vou lixar tudo para poder passar o primer. Aqui já tá tudo certo, os dois. E aqui o parafuso para poder colocar nessa parte aqui dentro. Depois eu tenho que medir e dar um jeito de cortar isso daqui. E é isso daí, velho. Eu já comprei também as tintas para poder pintar tudo. Eu já tenho a tinta para essa parte e para essa parte. E aqui eu vou ter que fazer uma mistura para poder pintar os dois. Eu acredito que amanhã eu já consigo começar a iniciar a pintura deles. Aí só tem uma observação, porque pelo que eu tô vendo aqui, a modelagem... isso daqui parece que ele foi modelado para poder ficar tipo de exposição só. Então isso daqui vai ser colado. Aí eu imagino que se você for ficar meio que balançando demais, isso daqui talvez não aguente. Então eu vou ver se eu colo isso daqui, mas eu imagino que toda essa parte aqui assim, eu vou mandar para você colar, porque senão pode atrapalhar pro frete. Que a minha ideia é enviar isso aqui embalado e meio que as coisas assim separadas, para depois só fazer a união, para conseguir fazer um pacote mais slim, sem dar problema de acabar os casos dos correios acabarem quebrando. Tá, beleza. Eu montei esse cantinho aqui de pintura para mim no chão, tô até ajoelhado aqui. E aí agora que eu vou começar a pintar a primeira parte da espada, que no caso é essa parte de segurar o grip em si. E aí a ideia na imagem em si é preto. Só porque uma sacada que minha namorada me passou com relação à técnica para pintura é eu fazer um cinza bem escuro, o cinza mais escuro que eu conseguir. Por quê? Porque aí eu vou conseguir, nas partes que eu quiser trabalhar com sombra e tudo mais, aí sim eu consigo usar preto. Porque se eu usar preto direto, eu não vou conseguir depois aumentar a qualidade disso. Então eu vou fazer essa parada aqui agora. Preto, uma pontinha só de branco, para poder já iniciar a pintura. E hoje à noite, lá fora, eu vou pintar com essas duas latas ali, a espada. A mais escura vai ser a guarda e a mais clara vai ser a espada em si. Então já tá ali separado. E aí, como é jet, não rola de eu pintar aqui dentro, por causa da sujeira. Beleza, aí essa daqui é a mistura que eu fiz. Então tá aqui o cinza que eu fiz, um cinza um pouco mais escuro e um preto do lado só para poder ter de referência. Eu acho que vou deixar um pouco mais claro para poder ter uma noção, para poder ter uma diferença maior na hora que for fazer a pintura propriamente dita. Então tá aí, essa daqui vai ser a minha cor que eu vou usar no grip aqui agora. E aí, para poder facilitar com relação à questão de cobertura, idealmente é bom colocar sempre pincelados no mesmo sentido, para poder facilitar depois. E aí, idealmente é bom que seja pincel com as cerdas finas assim, porque eu errava muito no início, no busto do Homem-Aranha que eu pintei, porque você querendo otimizar, no caso eu usei pincel assim, com cerda desse jeito aqui. Ela é muito grossa, e aí as cerdas do pincel, e aí ela deixa marcado na peça. Por mais que você faça uma diluição certinha e tal, fica marcado. Eu vi isso daí acontecendo mais no olho do Homem-Aranha, que tava tipo completamente marcado. E eu saí aqui hoje, essas paradas de pintura assim com jet, geralmente eu saio pra poder pintar. Então, a espada que eu já tô pintando, a guarda também, a parte de segurar preto, eu comecei a pintar hoje lá em casa no pincel mesmo. Aí amanhã eu pretendo começar a pintar o lobo. Aí no caso, a espada tá com essa cor aqui, croma, e grafite na outra. Então elas estão com cores diferentes. Foi interessante essa parte da pintura fora daqui de casa. Eu mandei pro cliente, para ele ver mais ou menos o processo e tudo mais, ele ver que a coisa tava acontecendo. Mas dessa questão da pintura, tem uma questão engraçada que aconteceu. Eu tava no meio perto do skate park, pintando isso daí. Numa praça que tem criança e tudo mais, só porque era tarde da noite, eram umas 8, 9 horas da noite, então já não tinha ninguém nessa praça. Só o pessoal que tava indo realmente embora pra casa. E aí, um cara, eu, no caso, pintando
com lata de jet. A todo momento eu vi o pessoal passando com cara de raiva, parecendo que eu tava pichando alguma coisa e tal. Até que eu vi a polícia passando. Meu irmão, eu escondi tão rápido essas latas pra poder evitar vir os caras encher o saco, achando que eu tava realmente pichando alguma coisa. Mas deu tudo certo, eu consegui pintar tudo. Aí eu fiquei mais ou menos umas meia hora lá até conseguir secar tudo e voltar pra casa pra conseguir prosseguir com a finalização da espada. Tá, isso daqui eu tava mais ou menos fazendo o teste pra poder saber como que ia ficar mais ou menos a espada. Então eu passei a barra roscada pra poder ter mais ou menos uma noção do tamanho e tudo mais, os encaixes, pra poder fazer a marcação mais ou menos da onde que eu ia ter que fazer o corte nessa barra. Mais ou menos uma semana de trabalho, então ela tá aqui. Tá separado, então no caso essas duas partes aqui elas vão coladas. Por que aqui não tá colado ainda? Porque vai atrapalhar bastante na questão do envio. Então eu vou tentar arrumar uma caixa grande o suficiente para poder deixar a espada e isso aqui do lado. Só porque no caso como tem um parafuso aqui dentro, eu consigo desaparafusar isso tudo aqui. Eu vou deixar tipo um do lado do outro sem ter problema. E aí no caso hoje eu vou levar ela lá para fora para poder passar verniz, para poder deixar a pintura segura. Então eu não vou ter problema com atrito a tinta sair. E já vou ver se pelo meio do caminho eu já consigo achar umas caixas. Eu tenho uma pequenininha aqui, mas não vai ser o suficiente, porque essa espada ela tem que ser muito bem embalada para poder evitar qualquer tipo de problema, principalmente dela quebrar. Deixar o mais reforçado possível, porque Correios não é uma galera muito confiável. Então, a ideia em si é eu já ter tudo pronto amanhã já levar nos Correios para poder ter um orçamento para poder passar pro cara. Ó, esse aqui é o valor do PAC, esse aqui é o valor do Sedex. O que você prefere para poder te enviar? Aqui, ó. Vê o que você acha. Eu vou te mandar também umas fotos mais detalhadas. Ela não tá colada não, ela só tá encaixada. E aqui dentro tá todo o parafuso. Foi finalizado ontem a questão do pomo. Minha namorada passou os detalhamentos aqui a mais. E aí, você aprovando, eu passo o verniz nela para poder proteger a pintura. E aí, que nem eu falei, aí eu vejo a questão de ver logo a caixa e ver quanto que vai ficar o frete para poder te enviar. Finalmente, consegui finalizar a espada. Então, eu vou aprontar ela aqui agora para poder fazer o envio. Então, aqui do meu lado eu achei uma caixa que eu acredito que vai ser grande o suficiente para conseguir fazer o envio. Eu vou destrinchá-la completamente para poder colocar a espada, né? Então, qual que vai ser a minha ideia? Minha ideia vai ser colocar a espada desse jeito aqui assim. E aí, ao lado, desmontado, tudo isso daqui assim ao lado da espada. E aí, tudo isso vai ser... Eu vou colocar com papel... com plástico bolha e tudo mais. E aí, eu vou começar a fazer aqui agora. Minha ideia é finalizar isso aqui hoje, agora à tarde. Que aí com a caixa pronta eu já levo aqui nos Correios aqui perto, para eles já fazerem as medidas e ver peso, para poder já me passar quanto que é o frete, Sedex e PAC, que aí eu já passo pro cliente, para ele decidir qual a forma de frete ele mais prefere. Beleza, já envolvi tudo em plástico bolha, então aqui tá a espada, o grip, ou a guarda no caso, aqui o pomo, que é o lobo, e aqui é a parte que segura lá, mais escura. E esse aqui é o parafuso que fica dentro de tudo segurando. E aí o que eu vou fazer agora? Principalmente na espada, que se dobrar isso aqui ela vai quebrar, eu vou pegar essas caixas que eu tenho aqui e fazer meio que uma armadura de caixa, para poder tentar deixar ela mais resistente a torções, para evitar qualquer tipo de acidente com os Correios. Então, no caso, eu vou botar essas caixas aqui e depois eu ainda vou fazer Frankenstein com aquela caixa ali para poder ser a caixa final que vai tudo dentro junto. Meus amigos, eu terminei de fazer a caixa aqui. Suei. Aí agora eu tô escrevendo os papéis aqui com destinatário e remetente. Eu falei que era no sul, mas eu preenchi aqui agora é Fortaleza, Ceará, pra onde eu tenho que mandar isso daqui. Aí tá aqui, vou colocar minha mão só pra vocês terem uma noção. Meu irmão, aqui teve uma quantidade incrível. Todos os itens estão enrolados em plástico bolha. E aí eu peguei vários pedaços de caixa e fui partindo para poder colocar a espada dentro, para ela não dobrar. E aí eu peguei uma caixa maior, que era aquela lá que eu mostrei para vocês, e transformei ela aqui meio num triângulo. Então tem 3 partes dela aqui assim, dobrada, juntando tudo. Coloquei a espada e coloquei todos os itens ao redor da espada em plástico bolha para evitar a espada torcer. E aí tá aí. Um pacote bem grande. Vamos descobrir agora o valor do frete dela.
Tá, eu não cheguei a continuar gravando logo após essa cena, porque tava rolando muita coisa comigo. Deixa eu até mostrar pra vocês. Bem aqui tá o meu gato. Esse cara, ele ficou internado quase 2 meses. Com um monte de problema e tudo mais, tanto que ele tá todo peladinho, as pernas, as patas, a barriga, pra poder ficar fazendo várias cirurgias, testes e coisas afins, mas finalmente ele tá mostrando sinais de estabilidade. Então, por conta da cabeça tá muito cheia naquele período, tanto de trabalho que não envolvesse essa questão da impressão, quanto ele, eu não tive cabeça para continuar gravando. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu logo após essa questão do envio. Eu fui no shopping aqui perto dos Correios para poder ver qual era o valor que ia ficar a questão da impressão. A caixa em si, ela tinha 1,20 m, 1,10 m. Mas eu não sabia que os Correios, eles enviam no máximo até caixas de 1 metro. Passou de 1 metro, eles não enviam mais, independente do conteúdo, independente do peso e qualquer coisa. Então, eu cheguei lá, peguei a fila, aí a atendente ficou me olhando, tipo, ela: "Ei, você mediu essa caixa?" Aí eu: "Não, eu vim aqui exatamente para poder descobrir as dimensões e o preço." Ela: "Vem cá." E tipo, isso daí já tinha uma galera na minha frente, ela só quis medir mesmo. Mediu, ele deu tipo 1,10 por 30 por 7 de profundidade. Ela: "Você não vai poder enviar isso aqui não." Eu: "Como assim?" Os Correios não enviam caixas acima de 1 metro de altura, de comprimento. Aí eu: "Tá, o que eu faço?" Ela: "Você vai ter que mandar para uma transportadora." Antes de sair desse shopping, eu já comecei a pesquisar sobre locais de transportadora, e aqui na minha cidade, Águas Claras, aqui em Brasília, eu já localizei que tinha um canto que eles mexiam com esses envios mais focados em Jadlog. Aí eu já levei lá, aí os caras: "Ah, não, a gente envia sim e tal." Eles já mediram na hora e tal. Só pra ter mais ou menos uma noção, o envio, ele ficou 1 semana pra poder chegar lá em Fortaleza, com um custo de uns R$ 110, por aí. Cheguei em casa e já mandei mensagem pro cara falando: "Ó, não tem como mandar pelos Correios por conta da questão do tamanho da caixa, mas eu já tô com a cotação aqui da Jadlog. Tem esses 4 tipos de frete aqui para você poder escolher. Então tem o que vai de avião, não sei o que lá. Mas esse daqui é o melhor, que ele é o mais barato. Todos os demais vão levar 1 semana para poder chegar. E esse aqui que vai de avião, eu vou ter que levar no aeroporto para poder chegar para você, e você vai ter que buscar no aeroporto da sua cidade. Então vai ser bem ruim." Ele: "Ah, então tá aqui o dinheiro." Ele já me transferiu a grana e eu fui no dia seguinte para poder fazer esse envio. Mas depois que eu enviei, mais ou menos 1 semana depois, já chegou para ele e ele me mandou esse vídeo aqui. Passando aqui mais uma vez para agradecer. Cara, ficou sensacional. A pintura valeu cada centavo. Ficou perfeito os detalhes. Ela chegou em perfeito estado. Cara, você arrasou na montagem, na pintura e ainda na embalagem. Você tive até um pouco de dificuldade para tirar. O tamanho, ó, caralho, ficou sensacional em tamanho real. Muito obrigado pelo cuidado e por fazer esse trabalho incrível. Então ele ficou bem grato por conta da gente tava tendo sempre uma comunicação. Eu tava mostrando pra ele o passo a passo, o que tava acontecendo. Tipo: "Ah, agora eu tô fazendo isso, provavelmente amanhã eu já finalize." E tava mostrando pra ele todo o passo a passo pra ele ver se ele aprovava ou se ele já tinha alguma alteração a mais pra poder fazer. Mas que nem ele tinha me falado, o maior ponto de atenção era com relação à qualidade da cabeça do lobo. Então, depois que ele viu a pintura que a minha namorada fez, ele já aprovou e já deu prosseguimento pra poder fazer o envio. E foi até engraçado, porque antes ele tinha me mandado um outro vídeo mostrando rindo da embalagem que eu fiz pra ele, porque tava parecendo aquelas embalagens de aniversário de sacanagem, uma caixa gigante com um monte de papel embrulhado, lixo junto, pra ser um brindezinho pequenininho, que a caixa tava grande. Eu acho que ele deve ter demorado muito tempo pra poder embalar aquilo. Eu demorei muito tempo pra poder embalar. Eu acho que eu fiquei 1 hora montando aquela caixa. Então, esse foi um projeto que eu gostei bastante de fazer. Não foi algo muito difícil, ainda mais que eu planejei bastante antes de conseguir fazer e tudo mais. E o resultado agradou, tanto a mim quanto ao cliente. Ele gostou bastante. E o que vocês acharam também desse resultado final? Para uma peça que demorou 1 semana para poder ser
finalizada e já enviada pro cliente. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto e deem ideias também de outras coisas em tamanho real que vocês achariam interessante serem impressas. Não quer dizer que eu vou fazer, mas é porque pelo menos uma vez por semana alguém me manda alguma coisa relacionada a coisas em tamanho real. E tipo, geralmente é coisas que eu nem que eu desconheço. Às vezes é espada de algum mangá coreano, arma de fogo do Destiny, as espadas do Kratos. É muita coisa mesmo. Algumas são tipo impossíveis, inconcebíveis pra mim, na minha realidade eu consegui imprimir agora por conta de falta de habilidade. E outras que eu gostaria de pegar mais pelo desafio mesmo. Então, se você tiver alguma ideia ou desejo de ter alguma coisa materializada pra você deixar em casa ou fazer cosplay que nem o cara, entre em contato comigo. Se eu não me engano, meu Instagram, TikTok, tá tudo linkado aqui no canal. Só entrar em contato, pedir um orçamento que a gente conversa, beleza? Até mais, galera. Até a próxima e por mais projetos assim. Falou!